Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Desta vez na página 402, falando sobre a Rússia e os outros países do mundo, né? E também depois vamos falar sobre o papel da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, e depois vamos falar das questões étnicas entre esses países que formaram a CEI e que antes eles eram União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem, gente, aqui logo no primeiro slide, eu estou trazendo aqui um gráfico que mostra, né, mostrado aqui na página 402, sobre os gastos militares, né, no caso da onde? Da Rússia. Ou melhor, só da Rússia não, de um determinado período, mostrando de vermelho os Estados Unidos, de azul Rússia e de verde China. Observem que os Estados Unidos sempre esteve em pé de igualdade em questão de produção de armamentos com a Rússia. Isso se deve pelas questões passadas, né? A Guerra Fria, capitalismo contra o socialismo. E o texto diz aqui que a Rússia é a principal herdeira do poderio militar da URSS. Então, acabou a URSS, deixaram de ser socialistas, foram aos poucos dando abertura ao capitalismo, né? E o texto diz que é a principal potência da comunidade dos Estados Independentes. Então, é o principal país. E aí ele fala que a Rússia viu essa hegemonia, a influência, né, das potências ocidentais, ou seja, dos Estados Unidos, no caso, sempre influenciando a Europa, os Estados Unidos sempre influenciando a Europa. E o país, no caso a Rússia, né, foi mergulhando em crises. Então, toda essa questão que a gente já conhece, que a gente viu na aula passada, fez com que a Rússia meio que se sentisse como se fosse assim, contra-atacar no mesmo nível. Então, passou a produzir, né, os gastos militares com a produção, né, de armas, indústrias mais voltadas para o setor bélico. Mas aí, aos poucos, a Rússia foi estabelecendo novas alianças, né, e relações com outros países. E assim foi ganhando força, né, e ela intensificou a sua exportação de produtos bélicos, ou seja, produtos para a guerra. E esse poderio militar, né, ele foi fazendo com que o país tivesse um destaque. Além das suas reservas naturais de petróleo, né, também teve um destaque, né, com essa outra parte, né, que isso fez com que a economia fosse, de certa forma, né, se recuperando. O texto fala também que a Europa, os países da União Europeia, né, sempre tiveram, sempre ficaram tentando buscar estratégias, né, com o país, com países que tivessem, né, grandes produções de petróleo. Aí o texto fala aqui na página seguinte, eu trouxe, no caso, somente o mapa para não encher muito o slide, sobre os países membros da CEI. O que é a CEI? CEI é o bloco econômico da qual a Rússia faz parte, né? Comunidade dos Estados Independentes, fundada quando? 1991. Qual era o objetivo? O objetivo era ajuda mútua, ou seja, uma ajuda, um país ajudando o outro, né, a sair da crise, sair do socialismo e aos poucos se chegar ou dar abertura ao capitalismo. E aí o texto traz aqui, né, os países, né, que fazem parte, né, deste bloco, né, se tornou um bloco econômico, e mostra também outros países que aos poucos estão tentando se aproximar, né? E aí o texto diz no final que a organização tem entre os seus objetivos a criação de um exército e de uma moeda comum. Então, nos dias de hoje, a CEI também busca fazer como a União Europeia. Busca fazer o quê? Manter o controle, ter uma moeda única, né? Para que a União Europeia não tente
abraçar, né, todos os países, porque é isso que a União Europeia tenta, de um lado, né, chamar esses países para o seu bloco, e a CEI tenta manter os seus países juntos, né, ajuda mútua para que se recuperem. Nós trouxe aqui também o que está na página 4, deixa eu ver aqui, 404. As questões étnicas da Europa Oriental. Então, a Europa Oriental, né, mesmo por tudo que já tinha passado, até hoje, né, vive questões separatistas, questões que têm a ver com o quê? Etnias. E aí o texto só cita, né, algumas guerra da Bósnia, dentre outras, que são exatamente divergências, né, ou problemas étnicos entre os países, né, os países que estão mais próximos. Como o texto traz aqui a região dos Balcãs, né, e isso faz com que os países vão se fragmentando ou se dividindo ou doando terras um para o outro. Aí, aqui eu coloquei também um mapa da região de conflitos no Cáucaso, né? Cáucaso, na verdade, é uma cordilheira, é uma cadeia de montanhas, né? E as áreas de planícies, né, que se localizam mais perto do mar, são áreas que apresentam grande diversidade étnica e religiosa. E só por isso também é palco de grandes revoltas, né? Grandes focos, né, de revoltas. Aí o texto cita várias causas, né, várias guerras que aos poucos nessa região foi fazendo com que alguns países, né, fossem se declarando totalmente independentes, tá ok? E na página 406 fala também sobre a Ucrânia, né, que ganhou sua independência em 1991, e aos poucos também foi tentando deixar, né, afastou as investidas, na verdade, do capitalismo, mas ao mesmo tempo não deixou totalmente de lutar por uma abertura econômica. Aqui eu trago a atividade. Basicamente, o que vocês têm que saber dessas últimas páginas é exatamente o que eu comentei aqui. Aqui temos a atividade, que eu espero que vocês continuem fazendo do mesmo jeito. Na verdade, metade da turma não faz. Enviando as atividades vão valer parte da nota, tá? Quem aparecer lá na fichinha com nota baixa, já deve saber por quê. Porque não entregou as atividades, tá? Então, fiquem com Deus, um abraço e até mais.